18 e 18. Agora sim, vamos lá. Muito boa noite, caminhante do tempo. Seja muito bem-vindo a esse espaço, a nosso chá na Casa das Emoções, toda segunda-feira, às 18 e 18. Né? O meu nome é Shirley Moreira, eu sou uma arqueóloga da alma. Né? Minha formação é História, Sociologia e Filosofia. E depois, em 2010, a partir de uma depressão, eu fui estudar Jung para compreender as minhas questões e descobrir o meu propósito de alma, que é justamente uma terapeuta, né? Alguém que está disponível para ajudar os outros nas suas travessias. Né? Hoje, no Chá das Emoções, a nossa proposta é um pouco diferente. Quero fazer com vocês um trabalho que eu gosto muito, que é de contação de história. Eu também fui educadora infantil da creche, então tinha uns pequenos de 3 anos e me apaixonei pela contação de história. Né? Trouxe aqui o meu roteirinho. A ideia é que nesse mês de março nós possamos, de fato, olhar os contos de fada, identificar os arquétipos do feminino, vamos falar um pouco da jornada da heroína, né, da jornada da mulher, principalmente da mulher mais 40, a loba, né, que está nessa meia-idade, no pré-menopausa, no climatério, na mudança hormonal, na aderência ao tempo, né, a aceitação e a integração do tempo na nossa vida. Né? E para a gente começar essa contação de histórias para adulto, eu trago hoje uma história que é muito conhecida de todos nós. Né? Todos nós provavelmente já ouvimos essa história na infância, que é a Branca de Neve. Né? Em vez de apenas falar sobre emoções, escutar histórias, às vezes, faz com que a nossa alma entenda melhor os símbolos. Né? E é justamente essa a nossa proposta. Talvez você identifique hoje que a história de Branca de Neve tenha um pouco a ver com a sua vida. Porque quando nós somos pequenos, nós ouvimos as histórias e nós logo ocupamos o lugar da menor da história. Ou seja, na Branca de Neve nós ocupamos o lugar da princesa. E aí na adulta, quando nós ouvimos a história da Branca de Neve, nós vamos nos localizar num outro espaço e tempo. E ver que às vezes a madrasta má não era tão má assim. Né? Então vamos fazer uma pausa, respirar e principalmente quero orientar a todos nós, né, como uma boa junguiana, a olhar para todos os personagens do conto, de fadas, dos mitos e os personagens que aparecem nos nossos sonhos também são todos partes de nós mesmos. Os personagens são todos partes da mesma alma. São estruturas psíquicas que existem dentro de nós, conversam conosco, né? Sabe aquelas vozes na nossa cabeça, aquelas conversas, os diálogos mentais que nós temos? Quem são essas pessoas que falam conosco dentro da nossa cabeça, né? Então, o caminho dos contos de fadas, dos mitos e na análise de sonhos, a gente vai compreendendo que tudo que aparece nas cenas são partes de nós mesmos, né? Então, vamos ter esse olhar para o nosso conto de hoje, né? Então, vamos lá. A rainha e o espelho. O primeiro espelho da vida. Era uma vez uma mulher poderosa, bela, admirada, mas todos os dias ela fazia a mesma pergunta ao seu espelho mágico. Espelho, espelho meu, há alguém mais bela do que eu? E o espelho, na linguagem simbólica, representa algo muito profundo. Na verdade, o espelho representa o reflexo da nossa identidade. E todos nós temos um primeiro espelho na vida. E o nosso primeiro espelho é a nossa mãe. São os primeiros olhos que nos olham. É o nosso primeiro amor. A nossa mãe é o nosso primeiro amor e o nosso primeiro espelho. São os olhos com os quais nós aprendemos a nos enxergar. Então, quando a rainha, ela pergunta ao espelho, espelho, espelho meu, há alguém no reino mais bela do que eu? O que te parece isso? Talvez quando nós fôssemos pequenos, as gracinhas que a gente fazia para atrair o olhar da mãe de admiração. Ou aquele olhar de crítica quando a gente fazia algo que não agradava ao adulto. Então, a primeira reflexão que eu quero trazer nesse conto adulto para nós é assim, com que olhos você tem se olhado no espelho? Os olhos da mãe admirada, como uma criança boazinha, ou os olhos da mãe crítica, como uma criança que acabou de fazer algo que não foi bom o bastante, bonito o suficiente? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos fazer ao conto. Tudo que existe num conto de fadas está vivo. Então o espelho não é só um objeto. O espelho é parte da psique, é parte da nossa alma.
E aonde eu projeto esse espelho quando eu fico adulta? Quando eu sou pequenininha, eu faço várias coisas para atrair o olhar das pessoas que me cuidam, das pessoas importantes para mim, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus tios, né? E aí, quando eu cresço, eu passo a projetar esse espelho nas redes sociais, no reconhecimento do outro, o olhar dos amigos, né? Então, quanta importância eu dou para os espelhos que eu elejo na vida adulta? O quanto é importante o que o outro pensa a meu respeito? Essa é a primeira grande reflexão do conto. Esse diálogo que a madrasta tem com o espelho, né? Quando o espelho muda a resposta, vamos lá, essa parte é interessante. Durante muito tempo, o espelho respondia: Rainha, tu és a mais bela de todas. E isso satisfazia a rainha e fazia com que ela ficasse boa e fizesse coisas boas e todo mundo achasse que essa rainha era de fato linda e bela e boa de alma, né? Até o dia que o espelho diz para ela o seguinte: Rainha, tu és a mais bela, mas Branca de Neve é 1000 vezes mais bela do que tu. E naquele instante, naquele exato momento, algo se quebra dentro da rainha. E é dentro, não é o espelho que se quebra, é o espelho dentro que se quebra, né? É nesse momento simbólico muito profundo, né? Naquele instante algo se quebra dentro da rainha. E esse é um momento simbólico muito profundo, é um momento em que o tempo chega. Quando a rainha pergunta ao espelho: espelho, espelho meu, há alguém nesse reino mais bela do que eu? E o espelho diz: Rainha, vós sois bela, mas Branca de Neve, que estava fazendo 15 anos, florescendo, és 1000 vezes mais bela do que vós. Nesse momento, algo se quebra dentro da rainha. E o que se quebra dentro da rainha? A ilusão. É um momento muito simbólico. É um momento em que a rainha se dá conta do tempo. O tempo passou, o rosto mudou, o corpo se transformou. E, infelizmente, nós vivemos em uma sociedade profundamente fixada na juventude. Desde sempre, elixires da juventude, poções mágicas para ser jovem para sempre. Porque nós aprendemos que o que é bonito é o pequenininho, a criança pequena é bonita, o cachorro novinho é bonitinho, o gatinho, quando acaba de chegar, é a coisa mais fofa, né? Nós vivemos numa sociedade em que não aprendemos a lidar sadiamente com o tempo. E mais, temos muito medo da morte. Mas o que acontece com a identidade feminina quando a juventude passa? Essa é uma boa pergunta para as 40 a mais. Quem sou eu quando eu não tenho mais aquele corpo de 20 anos? Quando eu não tenho mais aquele rosto de pele de pêssego? Quando a menopausa chega? Quando eu tenho quedas hormonais? Quando eu não sangro mais? Quem sou eu? Será a madrasta? Ou será que a rainha? Aonde será que eu vou escolher sentar? Em qual trono? Né? A madrasta é justamente a mulher ferida. A rainha agora se transforma em madrasta. Ela olha para a princesa e vê uma jovem de 15 anos. A juventude florescendo, a vida começando. O conto coloca frente a frente 2 momentos importantíssimos da vida feminina. A menarca, que é o início da mulher, né, da vida da mulher, é quando o corpo conta para a mulher que ele já está pronto para gestar uma vida. E a menopausa, que é o fim da vida fértil dessa mulher, fisicamente. Essa é a parte da história que ninguém conta pra gente. Porque filhos não são só filhos de carne e osso. Nós, mulheres, nós somos férteis e produzimos até o último dia da nossa vida projetos, sonhos, realidades, vida real. Mas a nossa sociedade insiste em contar pra gente que a juventude, a grande fase da vida da mulher está na juventude. O que não é uma verdade, né? O conto coloca frente a frente 2 momentos da vida feminina. A jovem que entra na vida e a mulher que teme estar saindo dela, o medo da morte. Mas muitas vezes a madrasta não odeia a princesa. Inclusive porque a princesa, vamos lembrar, é parte da madrasta. Todos os personagens do conto fazem parte da heroína, fazem parte de uma única alma. Assim como todos os personagens dos sonhos
são partes do sonhador. Isso explicava pra gente Jung, né? O que a madrasta odeia é a juventude, que ela acredita ter perdido dentro de si mesma. E aí, qual é o primeiro ponto, qual é o primeiro passo dessa madrasta quando ela está nessa crise com o tempo? Né? Quando o espelho quebra dentro, é a crise com o tempo. Não dá mais para buscar o olhar da mamãe para a menininha que faz coisas bonitinhas. Hoje eu já sou uma mulher de 48 anos. Então não dá para ficar na rede social buscando like e coração, buscando o olhar da minha mãe a partir da opinião do outro sobre a minha vida. E quando isso quebra, nós entramos na crise da meia-idade, a metanoia, esse momento tão delicado da vida de todos nós. E principalmente da vida de nós mulheres, que crescemos para ser belas, bonitas o suficiente, ter o corpo da moda. Agora é todo mundo magra, agora é todo mundo com colchão, com pernão, com bundão. Agora é, enfim, todos esses padrões que nós viramos escravas, querendo ou não, né? E quando a gente entra nessa crise da meia-idade, quando chega os 40, que a taxa hormonal cai, que a pele já não tem mais a mesma elasticidade, né? E aí, geralmente, quando a gente está nos 40, sempre tem uma filha, um filho, uma sobrinha, uma afilhada que está entrando na menarca. Já perceberam isso? Que nós sempre convivemos com todas as fases do feminino? E aí, essa comparação, esse olhar para a juventude, para aquela vida que está florescendo, faz com que isso ative dentro de nós complexos, inclusive de comparação, de competição. E isso ativa a nossa sombra, o nosso carrasco interno, que é o primeiro que a madrasta convoca, o caçador. A madrasta, então, chama um caçador e ordena: leve a princesa para a floresta e traga o coração dela. O caçador significa algo muito humano dentro de nós. Ele representa o carrasco interno, aquela voz da mente que acusa: você não é boa o suficiente, você deveria ser melhor, você falhou de novo, você não dá conta. É a voz do julgamento interno, que sempre busca o coração da criança divina. Quando a nossa criança quer brincar, quando a nossa criança está magoada, quando a nossa criança quer mais atenção, quer o olhar da mãe, o que o adulto faz? Logo tenta silenciar essa criança como os adultos faziam. Fica quieto, não é agora que a gente vai falar disso. Suprime a emoção, não sente, não presta atenção no corpo, chama de ansiedade e logo toma um ansiolítico. É importante a gente olhar para esse aspecto. A nossa sociedade, ela é drogadicta. Hoje, cada vez mais cedo, drogam crianças. Põe um rótulo, tem lá um diagnóstico, é TDAH, é autismo, e ao invés da família, do ambiente, se adaptar ao ritmo dessa criança que é diferenciado, logo medica, droga a criança. E ninguém aprende o que de fato a alma quer explicar colocando um ser diferenciado no núcleo daquela família padronizada. É justamente quebrar o padrão, quebrar o espelho, trazer novas possibilidades. Mas o carrasco interno, ele sempre vai estar nos atalhos. A psique, ela tem mecanismos de proteção, e o carrasco interno é um atalho no teclado. Quando eu começo a sentir respiração alta, quando eu começo a entrar no estado de ansiedade, porque vai surgir uma emoção que eu preciso tratar, um complexo, uma dor emocional, eu logo uso o meu carrasco interno. Fica quieta, não fala sobre isso. Toma uma cerveja que você relaxa, anestesia, faz uma compra, entra num aplicativo de relacionamento. Isso tudo é anestesia das emoções. E o que eu faço com a minha criança interior, arranco o coração dela, não sente. Criança boazinha, principalmente menina, não sente raiva. Tá reclamando por quê? Tem tudo. E logo, esse caçador, ele se embrenha na floresta atrás da Branca de Neve que foge, né? E o que é a floresta? A floresta também é um personagem vivo dentro de nós, né? Essa floresta, ela indica o inconsciente. A Branca de Neve foge para a floresta. A criança, a adolescente, a nossa adolescente, ela sempre foge para a floresta. Foge da família, foge das conversas, foge das reuniões, foge do horário da janta. Por quê? Porque a adolescente não escuta, não tem espaço de escuta. E ela está com um tanto de coisas acontecendo dentro. Então, para onde eu fujo? Para a turma da escola, é onde eu começo na minha época, por exemplo, com 13 anos, fumar escondido no banheiro para fazer parte da turma. Essa foi a minha primeira floresta. O inconsciente contando para mim que eu não era bom o suficiente e que eu tinha que adotar uma muleta,
o tabagismo para poder fazer parte da turma. A primeira anestesia, né? A primeira fuga para a minha floresta na adolescência. E todos nós temos as nossas para poder pertencer. Sim? A floresta é o lugar onde nos perdemos, mas também onde podemos nos encontrar. Todos nós, em algum momento da vida, entramos nessa floresta. Em momentos de crise, em momentos de perda, em momentos em que não sabemos mais quem somos. A noite escura da alma, a depressão, a ansiedade com depressão, são picos, né? A casa dos anões. Esse carrasco interno, ele não conseguiu arrancar o coração da princesa. Por quê? Porque a princesa faz parte da vida humana. Ela foge, ela desaparece e no final ela adormece. Mas não é possível arrancar uma parte de nós. Não é possível. A psique, ela vai colocar isso para dentro da floresta. Vai jogar no mar do inconsciente. Mas essa personagem, essa instância, ela vai continuar existindo e vez em outra vai submergir. Quando tem aqueles ataques, alguém pisando no meu pé, eu tenho um ataque de ira, de afetamento gigantesco, muito maior do que o pisão no pé. Quem é? É essa adolescente querendo vir para o consciente, perdida na floresta. Mas, mais uma vez eu digo, carrasco, arranca o coração dela e ela foge mais um pouco. Até que a Branca de Neve encontra a Casa dos Anões. Uma casa muito menor do que ela. É assim que a gente se sente na adolescência. O corpo cresce, mas até a nossa mentalidade, as nossas emoções, compreender os hormônios dentro de nós, os braços compridos, as pernas mais compridas, os seios surgindo, os pelos pubianos. É uma casa pequena para um tanto de coisas que estão acontecendo dentro que a gente não consegue elaborar na adolescência. E aí, quando ela se depara com os anões, quem são os anões? Dengoso, o zangado, o Atim, o mestre. Quem são essas personalidades dentro de nós? Né? Dentro da analítica junguiana, os anões, eles representam subpersonalidades que estruturam hábitos emocionais. São aspectos instintivos da nossa psique. Que é justamente com o que a gente começa a lidar na adolescência. A carência emocional, e por isso eu vou procurar a minha turma, né? De fato, a irritação, a raiva, a explosão hormonal dentro, você não sabe o que faz com isso. Daqui a pouco tem uma TPM, eu tinha um corpo de criança, e agora o que é tudo isso que está acontecendo comigo? E ninguém te explica. Não tem nenhum adulto para ouvir o que você está sentindo. Quais são essas transformações? Né? As pessoas dizem, não pode sentir raiva. O dengoso, que é a carência emocional. Um tanto de coisa acontecendo, preciso de um abraço, preciso de colo. Eu tinha colo até ontem, eu era pequenininha da mamãe, eu era filhinha do papai, e de repente meu corpo cresceu, dentro de mim precisa de colo, mas eu não caibo mais no colo de ninguém, também não quero caber, porque já não é mais confortável esse colo. Né? Soneca, que é a fuga da realidade. E aí a soneca ou soneca entra de várias formas, tanto no sono mesmo, os adolescentes que dormem muito, quanto videogame, drogadição, alcoolismo, compulsão sexual, a sexualidade distorcida, né? A soneca é esse mundo de Maia, é esse mundo que entorpece. Para quê? Para que eu possa continuar vivendo num corpo estranho, com um tanto de emoção estranha que eu não lidava com elas ainda, e do lado de fora ninguém me entende. E nas turmas também existem padrões para me aceitarem naquela turma. Então, veja a Casa dos Anões. Onde é que está a mulher na Casa dos Anões? Como fica essa jovem, essa adolescente? Com todas essas personalidades, subpersonalidades dentro, que muitas vezes quando a gente chega nos 50 anos, a gente ainda não se deu conta disso. O corpo está cansado, está pedindo descanso, e você está entorpecendo com uma latinha de álcool as emoções, ao invés de descansar, porque você não está entendendo que assim, o seu corpo tem uma sabedoria, e ele te conta, através das emoções que são instintivas. O que nesse momento eu posso organizar? Só que eu só posso organizar se eu me permito sentir, se eu não anestesiar, se eu olhar para elas como uma mulher de 48 anos, sentir o medo, entender que coragem não é ausência de medo, sentir a raiva e utilizar, canalizar a raiva
para dar limite saudável ao invés de entrar nas brigas de rua da adolescência, por exemplo. Né? Eu vou sentir a raiva e vou transformar isso em limite. Não, isso eu não gosto, não, aqui eu não quero, não vou fazer isso nesse momento. Né? Então, nesse momento em que, quando a rainha descobre que a princesa não morreu e ainda tem aí a dor desse espelho quebrado dentro, ainda não elaborou essa ferida do tempo, né? Ela, de fato, mostra quem é. Aparece a sombra, a bruxa. Tira a máscara, né? Cai o botox, cai as intervenções e, de fato, vem a inveja. Isso tudo faz parte da nossa sombra. A bruxa, a má, né? Que o patriarcado coloca como a bruxa má, que foi para a fogueira, faz parte da nossa sombra e faz parte de nós, faz parte do humano, é instintivo. O primeiro sentimento que a criança pequena tem na interação com o outro é a inveja, isso é instinto. A criança brincando ali, ela quer o brinquedo do outro, mas não é o brinquedo que ela quer. O outro está com um brinquedo simples aqui e o Joãozinho tem uma lupa e o Pedrinho tem um rol de brinquedos, só que o Joãozinho está se divertindo com a lupa. E aí o Pedrinho vem querer a lupa do Joãozinho, isso é inveja. Não é consciente, não é dentro dessa malícia que nós entendemos a inveja. Mas o que o Pedrinho quer? A felicidade que o Joãozinho está sentindo ao brincar com aquela lupa. Não é bem a lupa. Então a inveja tem a ver com eu desejar ser feliz tanto quanto o outro, que eu estou vendo na rede social. E a rede social a gente sabe que é uma ilusão. Você entra no Facebook hoje, não tem um prato de arroz com feijão, não tem um dia nublado, não tem um casal que tem discussão, porque as pessoas selecionam as fotos. Tem foto de gente doente quando é para pedir dinheiro, e aí explora a doença. Né? Mas isso são doenças emocionais da nossa sociedade. Né? Então, quando a bruxa ela se depara com ainda a comparatividade, a inveja, né? Quando a gente chega na idade adulta e começa a lidar com esses sentimentos sem anestesiar, né? Eu vejo o meu ex com a nova namorada dele, eu vou elaborar isso, eu vou sentir isso até o fim. O que está doendo? Se nós terminamos, é porque a gente já não estava mais se encontrando. Então, por que está doendo eu ver ele com uma outra pessoa se eu não quero ser aquela outra pessoa? Dói a ilusão de que ele está sendo feliz com ela e eu não fui capaz de fazer ele ser feliz comigo. E aí eu entro na comparação com a outra. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu vejo alguém numa viagem, isso às vezes pode vir a despertar uma inveja. Mas aí ao mesmo tempo você se pergunta, mas eu queria estar nesse lugar? Queria muito, por exemplo. Mas e com essas pessoas? E com essa companhia? Seria agradável estar nesse lugar? E aí, às vezes, eu vou dizer para mim assim, não, o lugar é bacana, mas realmente não seria nesse contexto. Né? Esse é o adulto. E quando a madrasta chega nessa condição de... Quando a sombra vem ao consciente, né? Quando esses instintos, a inveja, a raiva, a dor, a ira, a luxúria, vem à tona, vem a flor da pele, e aí a gente tem o símbolo da maçã. É quando ela chega para a Branca de Neve como uma maçã. Né? E a maçã é justamente o símbolo da sedução. A madrasta, então, prepara uma maçã envenenada. Nos contos, a maçã representa sedução e promessa. Hoje, talvez essa maçã tenha outras formas. Juventude eterna, comparação nas redes sociais, a necessidade de parecer perfeita. A promessa da maçã é sempre a mesma. Se você tiver isso, você será amada. Não é assim que a bruxa fala lá na porta? E justamente quem é essa maçã, né? Vamos lá na adolescente. Quando é que eu como a maçã? Quando eu atraio abusadores, porque eu não tenho orientação. Né? Comer a maçã é ser seduzida. É ter o coração partido. É ser, de fato, envenenada das suas melhores intenções. A intenção é ser amada, é ser vista, é ser querida, é ser admirada. Mas quando isso entra na distorção, aí isso vira veneno. E é justamente o que acontece com a Branca de Neve quando ela come a maçã. Ela entra num sono profundo, um congelamento emocional. Uma outra forma de maçã para a gente entender melhor, por exemplo, em Clarissa Píncola, em Mulheres que Correm com Lobos, a gente vai encontrar o Barba Azul. Também é uma representação da maçã, são aqueles romances com abusadores, que cada vez mais vai quebrando o meu coração e me colocando num lugar de congelamento emocional, vai criando uma capa no meu coração. Né? Mas veja bem,
para uma mulher, essas fases, elas são importantíssimas para que a gente chegue inteira aos 50 anos, quando nós conseguimos elaborar todas essas dores, né? Existem mulheres que estão no sono profundo até hoje, tiveram o seu primeiro romance interrompido, por exemplo, ou um grande trauma com uma mulher importante do seu passado, não conseguiram elaborar as dores da mãe, do seu primeiro amor, do seu primeiro espelho, e aí refletem isso nos relacionamentos, nos relacionamentos que atraem, né? E passam uma vida em sono profundo, se anestesiando, com compras, com relacionamentos tóxicos, com álcool, com drogadição, né? Esse é o sono da Branca de Neve, quando a gente não elabora uma ferida de sedução lá na juventude. E aí é importante porque quando nós temos a nossa menarca, quando nós menstruamos a primeira vez, o nosso corpo está contando, o corpo é a nossa parte animal, somos seres humanos, né? Animais racionais e também providos de emoções, não é só raciocínio. Os nossos instintos, eles são mais elaborados, não é só a fuga e defesa, ataque, não. A gente tem sentimentos de raiva, de amor, de ódio, né? Os animais não têm isso tão elaborado quanto nós. E isso é inteligência corporal. Quando o nosso corpo menstrua, o corpo, o instinto, o animal em nós está contando que nós estamos prontas para gerar uma vida. Mas é só quando o nosso coração sangra que nós deixamos para trás a ingenuidade da criança e começamos a entrar na mulher. A mulher que gera vida a partir do coração, que gera vida não só de filhos, mas de projetos, de sonhos, de quereres, de vontades, de liberdade, né? O congelamento emocional. Ao morder a maçã, Branca de Neve cai em um sono profundo. Muitas pessoas vivem assim, não mortas, mas emocionalmente adormecidas, paralisadas pela dor, pela culpa ou pelo medo. Então chega o príncipe, que não é um homem qualquer, mas é um masculino dentro da psique. É o princípio racional, que é representado quando ele beija a noiva, né, a cópula, né, passa o meu ar, né, o prana, a vida, através do beijo, é o sopro da vida de Deus, que vem de onde? Do masculino dentro de mim. O príncipe está dentro de mim. Nos contos dizem que um príncipe desperta a Branca de Neve, mas simbolicamente o príncipe não é apenas um homem, ele representa o despertar da consciência, a mulher madura. Quando a gente consegue integrar esse masculino, né? E aí paramos de entrar em competição com os homens. Integrando o masculino dentro de mim, eu paro de competir com um homem fora de mim. E aí eu integro esse homem também, eu passo a ter relacionamentos mais saudáveis, não atrair abusadores, porque eu paro de me abusar. Eu paro de tentar querer arrancar o coração da minha criança, de tentar calar a minha adolescente. Eu passo a me escutar inteira. E, inclusive, escutar o caçador. Esse interno carrasco, que todo tempo tem uma mensagem aqui. Não, tá bom. Não, olha que coisa feia que você fez. Tem uma hora que eu vou falar pra ele. Já deu? Não quero mais arrancar o coração de ninguém. Tá tudo bem eu, assim, nesse momento, né? O momento em que a alma acorda, o momento em que percebemos quem somos, o que perdemos e o que precisamos resgatar dentro de nós. Quem eu sou de verdade hoje, com 48 anos? Pergunte isso para você no espelho. Quem são esses olhos que me olham no espelho? São os meus olhos? São os olhos da minha mãe, da minha madrasta, da minha tia? Como eu me vejo? Por que as rugas incomodam tanto? Por que 1 quilo a mais, 1 quilo? Não tem jeito. A gente passou dos 40 anos, o metabolismo ele diminui e eu preciso integrar isso. Não mais cortar, né? A cirurgia plástica, ela cumpre um papel importante na autoestima de uma mulher. Não sou contra, acho que são recursos que a gente pode lançar mão, mas não pode ser um recurso anual. Todo ano eu vou me refazer porque eu não estou bem com... Aí eu perco a identidade. Chega uma hora que eu olho no espelho, eu não sei mais quem eu sou. Quem é essa pessoa no espelho? E a quem essa pessoa agrada? A mim? Que preço eu pago para ter essa aparência? E quanto eu reflito no outro? Esse conto todo aqui, a gente está falando de projeções. Feridas que não são elaboradas dentro de mim, que eu vou projetar no espelho, que eu vou projetar no caçador, que eu vou projetar... Quem é o caçador hoje? É aquela parte de mim que fica lá na internet sem
no piloto automático, caçando a rede social do ex ou da ex para saber o que está fazendo, com quem está comendo, com quem está saindo. Esse é o caçador e todo tempo eu estou me envenenando, eu estou apunhalando o meu coração com esses hábitos, né? A pergunta do espelho, né? Talvez a grande pergunta desse conto não seja quem é a mais bela. Talvez a pergunta seja outra. Quem sou eu quando não preciso competir com ninguém? Eu quero aqui fazer um convite para vocês, né? Se você gostou dessa reflexão, na próxima quinta-feira, dia 19, a partir das 19h30, eu vou abrir uma sala no Meet para a gente começar a estudar os contos de fada, aprender a traduzir, a decodificar os contos de fada para a nossa vida real, né? E aí isso parte um pouco de decodificar as nossas histórias, elaborar o que nós projetamos, elaborar a nossa sombra, integrar, né, todas essas partes, essas subpersonalidades que vivem dentro de nós, que conversam na nossa cabeça o tempo todo e que muitas vezes eu fico tentando calar, arrancar o coração. Não dá. Eu preciso abraçar a minha adolescente. Eu sou uma mulher que tem fases como a lua, né? Tem semanas do mês que eu estou cheia, radiante, cheia de energia. Tem semanas do mês que eu estou na minguante, na anciã, e a minguante não é vazia. A minguante é cheia de possibilidades, mas é um momento em que o meu corpo, que ressoa com a lua, o meu corpo físico, tem menos energia. E aí, se eu consigo surfar essa onda das minhas fases, eu consigo estar bem comigo durante todo o tempo. Eu já fui criança, eu já fui adolescente, eu já fui rosa em botão, eu já fui rosa aberta. E a roseira, às vezes, murcha, mas ainda continua sendo roseira. E mais importante, né, com a experiência e a fortaleza, porque uma roseira de 10 anos é muito mais forte do que uma roseira no seu primeiro ano. Ela já lidou com as tempestades, com as ventanias, né? E as rosas têm pétalas mais firmes, muitas vezes o perfume é mais intenso, né, mais curtido. Então, gostar de mim em todas as minhas fases faz parte do processo de individuação, de entender quem eu sou, olhar para a minha história, ver quem eu fui, como fui criança, acolher a minha criança, validar as minhas dores, me incluir na minha vida. Isso é a parte mais importante, né? Então, a partir de quinta-feira que vem, dia 19, uma roda de conversa sobre contos de fadas para adultos. Nós vamos criar um novo espaço onde vamos contar os contos de fada e fazer análise deles em tempo real. Tá? Você me traz aí, a gente conta o conto de fada, você traz aí as suas identificações e a gente vai aprender a decodificar esses símbolos que a vida tem, né? Que os contos nos traz, os mitos, a análise de sonhos também, né? Então temos um leque de oportunidades para esse março começando a partir de hoje. Eu quero te deixar um exercício para hoje, antes de você dormir. Faça uma pequena pergunta ao seu próprio espelho mágico. Quais espelhos ainda definem a forma como eu me vejo? Pergunte. Olhe no espelho e pergunte. Quais espelhos ainda definem a forma como eu me vejo hoje? Nos meus 48 anos. Inclua a sua idade atual. É um pouco isso. É importante ter dentro também, e uma frase de ancoragem, eu posso aprender a me olhar com novos olhos. Então, todas as vezes que eu me olhar no espelho e talvez não gostar, aí eu posso olhar de novo. E de novo, até eu entender que essa sou eu. Sou linda do jeito que eu sou, porque a beleza está nos olhos de quem vê, né? E tá tudo bem. O que o outro pensa não muda a minha vida. É só o que o outro pensa. E respeitar isso também faz parte do mundo adulto. Beijo no coração de vocês. Fica com Deus. Quem tá vendo agora, quem vai assistir depois. Fabiola, sua linda. Gratidão por estar aí, viu? Gratidão pela sua presença, pela sua vida na minha vida.